Bom dia, caros alunos do nono ano. Olha a nossa aula hoje. Cálculo das coordenadas do vértice da parábola. Páginas 238 a 240. Muita atenção, por favor. Então veja só. Observe nos exemplos abaixo que toda parábola tem um eixo de simetria e um vértice. Que o vértice é representado pela letra V. Gente, esse eixo de simetria e o vértice, preste bem atenção. O eixo de simetria e o vértice é onde parte do vértice. O que é o vértice? É aquele pontinho, aquele cantinho que tem um ponto, que a partir dele é que vai surgir os eixos, ou as retas, ou as semi-retas, ou os segmentos de reta, a partir do vértice, ok? Então do vértice surge o eixo de simetria, que é aquela linha reta, tá? Então vamos para os exemplos. Aí temos aqui os exemplos. O exemplo 1. Eu tenho a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Veja só. Eu tenho aí a função. Aí nessa função, eu vou fazer o gráfico. Eu tenho o valor de A, menos 1, o valor de B, 4. Então eu já tenho esses dois valores, tá? Mas não vou resolver agora. Eu vou mostrar diretamente no gráfico para você conhecer o que é o vértice e o que é o eixo de simetria. Então, fazendo o gráfico, eu tenho na horizontal x, na vertical y. E o ponto zero que fica aqui, centralizado. Aí eu tenho os valores 1, 2, 3 e 4. Aí eu tenho aqui para cima, para a direita, 1, 2, 3 e 4. Podia ter mais, 5, bota outro aqui, 5, não tem problema nenhum. Para a minha esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para baixo, eu tenho, aqui, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí eu observo que no meu ponto de 0, né, a 4, eu vou ter nesses eixos, certo? O ponto 0 aqui e 4 aqui. Então, quando foi dado 4, foi dado 2, eu obtive 4. Então, 2 está para 4. Ó o meu vértice, que é esse pontinho. E daí, também foi estendido até 4.
Aí você observa que o meu eixo passa no gráfico formando isso. Então o meu vértice está aqui. O meu eixo de simetria é esse aqui, ó. Meu eixo de simetria é esse do meio. Vou botar aqui. Eixo de simetria. Só para você conhecer o que é o eixo de simetria e o que é o vértice. Vértice é esse aqui, ó. Botar o nome, vértice. Tá vendo? É esse pontinho do centro aqui, ó, que vai lhe dar o início da concavidade. Se ela é para baixo ou para cima. Ok? Aí vou para agora o segundo exemplo. Não, veja só. Os vértices, os meus vértices que é representado, vértice representado pela letra V, é o coordenado 2 e 4, que está aqui no gráfico, 2 e 4, certo? O meu zero da função, zeros da função, é x1, que é igual a 0, e x2, que é igual a 4. Mas, professor, por que x1 é igual a 0 e x2 é igual a 4? É só você pegar a função e resolver. O quadrado do primeiro é x, do segundo é 2. Está lá. Certo? Quando você resolve, então você resolve pela o valor de delta e de Bhaskara. Você vai encontrar esses valores. Tá? Agora veja só a resolução, como resolver isso aqui. Certo? Vou botar aqui, resolução. Aí eu tenho, para resolver o cálculo, x vértice é igual. A armação é x1 mais x2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 0 mais 4 dividido por 2, que é 4 sobre 2, que é igual a 2. Aí a função do vértice. Aí eu tenho aí, ó, f de 2, tá? Vou botar assim que é para você entender melhor. Que vai ser menos. Quem é esse menos? O menos da função aqui, ó. Menos. Quem vai ser x? 2. Então eu vou levar 2, ó, ao quadrado, tá vendo? Mais 4 vezes 2. Resolvendo isso daqui, eu tenho f de 2, ó, que é igual a menos 4, porque 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 4, 8. F de 2, ó, é igual a 8 menos 4, 4. Então, ó, 2 e 4 está aqui, ó, no vértice lá. Tá vendo? Então, observa que eu tenho x vértice e y vértice. Quem é y vértice? É a função. Certo? Então, eu tenho os dois resultados para a conclusão desse gráfico. Ok? Agora, eu vou apagar para a gente dar continuidade à nossa aula. Preste bem atenção nas conclusões. Continuando a nossa aula, eu vou partir para o segundo exemplo. No exemplo 2, vou botar agora g de x, porque lá já botei f de x, para fugir um pouquinho, né? G de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tá vendo? F de x, g de x, tudo resolve do mesmo jeitinho, tá? Então,
Aí eu tenho o gráfico na função. Vou colocar o gráfico aqui para diferenciar do primeiro exemplo. Na reta horizontal, x. Na reta vertical, y. No gráfico eu tenho os números 1, 2, 3, 4. Quando você for fazer, gente, só precisa você colocar os números que é preciso os números encontrados na resolução da função, tá? Isso aqui eu estou botando só para explicar para vocês. O meu zero fica aqui, aqui eu vou ter 1, 2, 3 e 4, certo? Para a esquerda eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para baixo também eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, tá? Aí é onde entra meu vértice, né? E os zeros. O vértice, que é representado pela letra V, vértice é igual ao meu par ordenado, que é 1 e 4. Preste atenção. O zero da função, zeros da função, é igual a x1, que é igual a menos 1, e a x2, que é igual a 3. Agora, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Observe o cálculo. O cálculo na função. Eu vou ter x, uma linha, que é igual x vértice, que é igual. Aí eu vou colocar baseado aqui na função. A minha forma de calcular x vértice é x uma linha mais x duas linhas. x1, x2 dividido por 2. Essa é a forma de se calcular. Depois disso aí você vai substituir. Quem é x1? x1, né? Está lá. Ó, x1 está aqui, ó. Menos 1. Então aí você vai ter o quê? Menos 1, né? Mais, quem é x2? 3, mais 3, sobre 2, que é igual. 3 menos 1, né? 3 menos 1, 2, sobre 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Aí eu vou calcular y vértice, que é igual a g de x. Quem vai ser g de x? É o meu resultado. Quem é o meu resultado? É 1. Então vai ser g de 1, que é igual. Aí você vai aplicar o normal que você tem aqui, ó, na equação. Quem é x é 1. Então você vai ter 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3, que é igual. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2, menos 3, que é igual a 1 menos 2 mais 3, 5, que é igual 5 menos 1, menos 4. Então, menos 4, gente, vai ser o meu valor da função de g de x, o menos 4. Aí, professor, o meu gráfico, como é que está? Observe que eu tenho f de x1. x1 é menos 1, que está aqui, certo? Menos 1. x2, 3, que está aqui, ó. 3 está aqui, ó. Menos 1 e 3, tá? Aí eu vou para os meus resultados. XV
é 1 positivo, né? Onde é que está 1 positivo? Está aqui, ó. Né? E menos 4. Onde é que está menos 4? Está aqui, ó. Né? Então eu vou ter 1 e menos 4. Então, ó, o meu vértice vai ficar aqui, ó. O meu vértice vai ficar aqui, ó. Aí eu vou descer com a minha parábola, ó, partindo, porque aqui, ó, vai ser o meu vértice. E essa linha aqui, ó, vai ser o eixo de simetria, ó, para interligar o vértice. Ok? Tá aí o exemplo 2. Eu vou apagar para fazer o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. No meu terceiro exemplo, ou seja, eu vou colocar uma observação. Observe que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Ou seja, naquela resolução que foi feita primeiro x1 mais x2, calculando x1 depois x2, você já vai direto na fórmula, menos b sobre a. O valor de b sobre o valor de a. Tá? E aí se tem, quem são menos b sobre a? Continuando alertando que é o valor de delta. Tá? O valor de delta. Menos b sobre a é que você vai encontrar o cálculo todinho feito de delta. Aí veja só, y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Certo? Ou seja, V, que é igual às fórmulas menos B sobre A, menos delta sobre 4A. Aqui, ó, estão as fórmulas geral para se calcular. Mas, professor, eu não estou entendendo. Pois vamos botar em prática agora. Certo? Veja só o exemplo. O exemplo 1. Eu tenho aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. E aí, você observa que o valor de a é positivo, né? Aí você vai colocar o valor de a. A é igual a quem? A 1. Se a é igual a 1, é positivo, então a vai ser maior que zero, não é? Quando é positivo, o valor de a não é maior que zero. Então está lá. Se eu sei que a é maior que zero, eu já sei que a minha parábola vai ser para cima. Tá? Então vamos lá. Resolvendo a função, eu vou ter x vértice, que é igual a menos b sobre a. Isso é igual, substituindo, menos, que é o valor de b? Menos 3. Menos 3. Sobre quem? A, que é o valor de a? 1. 2 vezes 1. Porque a forma é sobre 2, né? Dois A. Só botei o A. É 2A a fórmula lá, tá? Então, 2 vezes 1. Ok? Isso é igual, menos por menos vai ser mais 3 sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho o meu valor de x vértice. Y vértice
vai ser igual a quem? Ao meu delta. Então vai ser menos delta sobre 4A, que é igual. Quem é o valor de delta? O valor de delta é aquele que você calcula. Eu vou calcular ele aqui, ó. Delta que é igual da função, né? Se não tem a função aqui, o valor de A é B ao quadrado menos 4AC. Delta que é igual. Quem é B? Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, que é o valor de C. Delta que é igual 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta que é igual 9 menos 8, dá 1. Tá aqui. Então aqui, ó, eu vou substituir. Que vai ser igual a menos 1 sobre 4 vezes o valor de A, que é 1. Então aqui vai ficar menos 1 quarto. Tá vendo? Calculou separadamente, trouxe para cá o valor, substituiu, pronto. Chegou à conclusão. Agora, aí eu posso concluir, né? Eu posso dizer que o meu vértice, vou colocar aqui logo, o vértice é 3 sobre 2 e menos 1 quarto. Tá? Aí agora eu vou para quem? Eu vou para o meu gráfico. Vou fazer o gráfico aqui. É para ficar bem esclarecido. X na horizontal e Y na vertical. Aí eu tenho os pontos 0, que fica sempre aqui no início. Aí tem menos 1 quarto. Menos 1 quarto, tá vendo onde é que ele está? Descendo. Na linha do Y. Então eu vou botar ele bem aqui. Ó. Aí eu vou botar aqui menos 1 quarto. Mas está aqui, ó. O outro, quem é o meu outro? Quando o valor de A, quem é? 1 e 2. Não é? Eu tenho na minha reta o número 1, que fica aqui, e o 2, que fica aqui. Aí quem é o outro? 3 sobre 2. Quem é 3 sobre 2? Se eu pegar 3 e dividir por 2, vai ser 1, alguma coisa, né? Então vai ficar mais 1,5 praticamente. Vai ficar mais ou menos aqui. Então isso aqui vai ser quem? 3 sobre 2. Aí vou pegar ó, do menos 4 ao 3 sobre 2 e o meu vértice vai ser aqui, ó. E aí é onde eu vou pegar e vou fazer o meu gráfico, ó. Passando pelo meu vértice aqui, ó, e voltando. Então aqui é o meu vértice, aqui, ó, é o meu eixo de simetria, esse aqui, ó. E aí está o gráfico representado. Ok? Mas professor, quem vai ser o meu zero da função? Por que ficou aquele 1 e aquele 2? É só você calcular. Quando você vai calcular básico e zero da função, eu vou apagar bem aqui do lado só para você ver esses 1 e 2 que apareceu aí, o porquê, tá? Vou apagar bem aqui, só para você ver. Eu já tenho aí os vértices, né? Agora observe aqui os zeros da função. Vou botar bem aqui. Zeros da função. Qual é o cálculo que você tem que fazer? X, que é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. A básica. Então, x, que é igual a menos, quem é o valor de b? Menos 3. Mais ou menos, quem é o valor de delta? 1. Sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. X, que é igual, menos por menos vai dar mais, 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Aí, x uma linha é igual a 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 4, por 2 vai ser 2. Tá lá. X, duas linhas, é igual a 3 menos 1 sobre 2, que é igual a 3 menos 1, 2.
sobre 2, que é igual a 1. Está lá. O 1 e o 2, e o 3 sobre 2, e o menos 1 sobre 4. Tudo aí. Ok? O I0 da função se encontra com a forma de Bhaskara. Tá? E o eixo de simetria e o vértice pelas formas de x vértice e y vértice. Ok? Bem, se eu apagar, que no nosso primeiro momento nós temos o que foi apresentado, ok? Agora vamos para o nosso segundo momento, logo a seguir, certo?